A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, dando a vitória, conhecimento, sabedoria, como sempre eu digo. Vamos fazer aqui duas leituras, começando pelo livro de Êxodo, capítulo 20, onde que existe um debate muito grande, se existe ou não maldição hereditária. Vem para a minha igreja, vem para o culto de libertação, culto de quebra de maldição, e o diabo vai ter que sair, a maldição vai ser quebrada. Nós vamos dar ordem para que todo mal que foi lançado na sua vida através dos antepassados venha a ser desfeito e a sua vida vai ser melhor a partir de hoje. Então vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra. Se isto é verdade ou há uma má interpretação das Sagradas Escrituras. E diz assim, Êxodo 21, falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem alguma semelhança de coisa alguma que esteja acima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Aí o versículo 5, onde tudo começa a ser dito e as pessoas acreditarem na maldição hereditária. Não te inclinarás a elas, nem as honrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, a palavra do Senhor não tem confusão. Se ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, ele não está dizendo que eu, vamos lá dizer, que sou um adorador daquilo que não vem de Deus e meu filho pega e começa a ver o que eu faço e acreditar nas profecias hereges que eu digo, começa também a adorar. Mas aí nasce meu neto e esse meu neto cresce. Nós dois ainda estamos vivos e estamos ali fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas o meu neto tem o agir do Espírito Santo na vida dele, já crescido, conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo essa palavra. E ele fala assim, papai, vovô, os senhores estão errados. O Senhor diz que é para adorar somente a Ele. E não vai focar só nisso, tá bom, irmãos? O que vocês estão fazendo tem que ter arrependimento. Eu só adoro ao Senhor Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a maldição hereditária começou em mim e parou no meu filho. Por quê? Porque o meu neto, ele teve o agir do Espírito Santo sobre a vida dele, não dando direito de Satanás entrar no coração dele para ele adorar aquilo que não vem do Senhor. Então é claro a palavra do Senhor, nós não podemos nos deixar confundidos de que começa de mim, vai para o meu filho, depois vai para o meu neto que não pecou nada, para depois ir para outro que também não vai pecar. Não, a palavra do Senhor nos diz, eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Os que não aborrecem, Deus vai dizer outra coisa no versículo 6. E que faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o Senhor diz, aqueles que me aborrecem eu vou visitar, vai haver maldição. Mas aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eu faço de misericórdia a milhares. Ou alguma Bíblia vai estar escrito que até 1000 gerações. Nós temos que ter consciência do que a palavra do Senhor diz. Senão estamos sendo hereges, estamos fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas vamos continuar até aqui ao versículo 17. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que toma o seu nome em vão. Hoje até para fazer piada estão colocando o nome de Deus, e estão cobrando caríssimo, e estão indo e estão dando glória a Deus, aleluia. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, e 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia será o sábado do Senhor teu Deus.
Não faças nele obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua criada, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e todas as coisas que nele há, e repousou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui, ó, o 7º dia não teria que ser tanto um dia de adoração, como o conceito que temos agora, mas sim um dia de repouso. Até mesmo os animais que são subjugados para o serviço do homem desde a queda devem repousar. Todos deviam observar este dia. Tudo que pertencia à lei de Moisés, de alguma forma, falava de Cristo. O sábado não foi uma exceção. Tinha o propósito de representar o fato de que há um repouso em Cristo. De fato, que há repouso somente em Cristo. Mateus 11, 28, 30. Portanto, quando uma pessoa na atualidade aceita Cristo com efeito, ela está guardando o sábado, que fala do repouso, que desfrutamos em Cristo, repouso do próprio esforço para obter a justiça. Embora não houvesse nenhum mandamento escrito pelo Espírito Santo para fazê-lo, pouco a pouco encontramos crentes durante a época da igreja primitiva, como registrado no livro dos Atos, fazendo do domingo o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de nosso Senhor, seu dia de adoração. Mas este dia é diferente do sábado da antiguidade, porque Cristo cumpriu totalmente o antigo sábado judaico. Judaico, irmãos, não é para gentios. E outra coisa, vivemos pela graça e não pela lei. Ah, mas por isso não existe maldição hereditária? Não, não existe, porque Deus explicou bem. Aqueles que me desonram terá sobre si maldição hereditária até a 3ª, 4ª geração. Mas os que me amam, os que me obedecem, seguem os meus mandamentos, até 1000 gerações eu terei de misericórdia deles. E continuando, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então o Senhor fala resumidamente que os 10 mandamentos era para ser cumprido, porque é o querer e o amor do Senhor. E quem obedecesse não teria maldição em gerações futuras. Gerações quais? Que viesse, como eu disse, a andar nos maus caminhos como o patriarca, como o da geração anterior. Mas aqueles que tivessem no seu coração o intuito que o Senhor entregou a Moisés e Moisés repassou ao povo, esses seriam até a 1000ª geração, abençoados com a misericórdia do Senhor. Aí vamos lá, vamos para o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18. O pecador deve morrer. Começa assim aqui na minha Bíblia o tema. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: o que dizeis vós, que usais este provérbio sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Os sofrimentos vivenciados pelas pessoas de Jerusalém por causa da guerra babilônica foram declaradas por elas como devidos aos pecados dos seus pais, pois elas mesmas, ou assim afirmavam, eram justas. Daí o provérbio do versículo 2, repetido no versículo 19. E também os versículos 25 e 29. Ou seja, eles acusavam Deus de injustiça, pois o homem sempre lança a culpa em Deus, como fez Adão, em Gênesis 3:12 e Êxodo 25. Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não mais usareis este provérbio em Israel. De fato, olha só, Deus está falando que tudo aquilo que muitos pensam nos dias de hoje estava errado já lá atrás. E Deus fala para não usar mais esse provérbio. Hoje o provérbio não é esse, mas o provérbio é: você está com a vida destruída por causa de geração passada, maldição hereditária. E isso não é verdade. Isso aí contra a palavra do Senhor e contra a obra de Cristo. Ah, mas eu estou pregando Jesus crucificado pela graça, mas está vivendo por uma lei criada por homens sem conhecimento bíblico. Pior ainda.
Então aqui, ó, vamos reler de novo. Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não mais usarei este provérbio em Israel. De fato, esse provérbio declarava, ainda que de modo indireto, que Deus era injusto. Eles estavam tomando um provérbio que tinha uma medida de verdade e torcendo-o numa falsidade. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha o que o Senhor diz, a alma que pecar. Não vamos nos esquecer, aqui estava vivendo pela lei. Lógico que desde o fundamento do mundo, desde o início das Sagradas Escrituras, tudo leva a Cristo Jesus crucificado. Mas o Senhor estava fazendo com que eles enxergassem através da lei os seus pecados para que os abandonasse. Hoje nós temos o agir do Espírito Santo para nos revelar o pecado e nos tirar do pecado. Somente Ele pode. Aí o versículo 5, o tema muda. Os justos viverão. O anterior diz, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. O 5 fala, e o homem que for justo, o que pratique o direito e a justiça, quer dizer o quê? O princípio de justiça sobre a qual Deus atua para perdoar o pecado original e os pecados pessoais é revelado em Romanos 3, 21, 26. Então vamos lá em Romanos, só para ver, 3, 21 a 26. E diz aqui, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, 3, 21, 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tenho o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse texto aqui está dizendo que somos herdeiros do quê? Do pecado de Adão e Eva. Ah, mas isso daqui não é maldição hereditária? Então, pastor Marcos, eu vou dizer como ontem o professor estudioso da palavra, teólogo, no debate da Rádio Vida 96.5, falou assim, se a Bíblia não nos diz em lugar nenhum que expulsaram, que quebraram maldição, por que fazem isso? E fazem desde a década de 70, porque começou nos Estados Unidos, se não me salvo aqui o erro, essa coisa de maldição hereditária, um erro que começou lá. E como ele disse, o brasileiro gosta de importar tudo que vem dos Estados Unidos, coisas boas e coisas ruins. Por que não quebraram a maldição hereditária do pecado de Adão e Eva? Por que só ficam falando que quebram maldição hereditária criada pela própria mente humana? Porque não tem como quebrar aquilo que sai de Deus e nem tem como colocar aquilo que não sai da boca do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Voltando aqui. Que não comer sobre os montes, nem elevar os seus olhos aos ídolos da casa de Israel, nem violar a mulher do seu próximo, nem achegar a mulher da sua separação. Isso daqui já tinha dito lá em Êxodo, sobre os 10 mandamentos. Não oprimindo a ninguém, tomando o devedor o seu penhor, não roubando, dando ao seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo demais, da maldade desviando a sua mão, e fazendo julgamento verdadeiro entre um homem e o seu próximo, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder com verdade. Este é um justo e viverá, diz o Senhor Deus. Mais uma vez declaramos, a verdadeira fé sempre resulta, de uma maneira ou de outra, em verdadeiras obras. Aí o versículo 10, o tema muda. O filho mau e um homem justo morrerá. Mas se ele, o homem justo aqui, gera um filho ladrão, derramador de sangue,
ou que faça alguma dessas coisas. O versículo 10 ao 13 retrata um filho mau e um pai justo, em que a justiça do pai não expia a iniquidade do filho. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, ou contaminar a mulher do seu próximo. Mais uma vez é transmitida a verdade de que as pessoas injustas produzem ações injustas. Aos pobres e necessitados oprimir, ter roubos, não devolver o penhor ou elevar os seus olhos aos ídolos e cometer abominação. Como o justo sempre se eleva, o injusto sempre vai para mais abaixo. E emprestar com usura e receber demais, viverá este? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Certamente morrerá significa que ele perderá sua alma, isto é, se ele permanecer neste estilo de vida. Por que tem muitos que vão para as igrejas e continuam no pecado? Porque só estão indo, como diz aí os termos de hoje, esquentar banco. Mas o coração não está ligado na palavra que é pregada, ou a palavra que é pregada é herege. E se herege não tem como o Espírito Santo libertar e transformar. Por isso que de outro lado existem outros que são libertos, transformados diante do quê? Da verdadeira palavra de Deus que é pregada, porque só ela pode libertar e transformar. Porque diz a palavra do Senhor que a gente não consegue as coisas porque não sabemos pedir e porque não conhecemos as Escrituras. E diz que somente o Verbo nos libertará. Através de ouvir as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo age na nossa vida. Porque daí conhecemos quem tem poder sobre nós. Não é pastor, não é missionário, não é macumbeiro, não é ninguém. Porque se cremos na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos dele e não de outro que possa dominar o nosso corpo, a nossa vida e nos destruir. Então veja bem, aqui está falando que o filho mau, esse pagará. Mas o pai justo não. Aí vem assim, o filho justo e um pai mau viverá, no versículo 14. Mas eis que se ele gerar um filho, o qual tenha visto todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os, não fizer segundo eles, esse filho é o exato oposto do filho do versículo 10, ele será tratado de acordo, o que o Espírito Santo ressalta. Não comer sobre os montes, nem elevar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e a mulher de seu próximo não contaminar. O Espírito Santo faz todo o possível para colocar a responsabilidade sobre a pessoa envolvida, o que significa que cada pessoa dará conta a si mesma, independente da disposição de seu pai, se for justo ou injusto, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, nem receber demais, nem cometer roubos. Ao faminto der o seu pão e cobrir de vestes o nu. O cristianismo que não demonstra o amor pelo seu próximo, embora verbalize profissão de fé, que é o que eu tenho dito, não tem amor por Deus. Desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer segundo os meus juízos e andar nos meus estatutos, este tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Este tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá, coloca a responsabilidade sobre a pessoa envolvida. O pai não é responsável, falando num sentido espiritual, pelos pecados de seu filho, como o filho não é responsável pelos pecados do pai. Aos olhos de Deus, cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. E aí, para finalizar aqui, ó. Vamos ver aqui uns últimos versículos. O pai mau morrerá pelos seus pecados. Seu pai, portanto, fez cruel opressão, despojou violentamente ao irmão e fez no meio do seu povo que não é bom. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. O Espírito Santo, repetidas vezes, declara a verdade de que o pai ímpio não se salva como resultado da piedade do seu filho, assim como o filho ímpio não é salvo como resultado de um pai piedoso. Aí o versículo 19, o tema é responsabilidade, a responsabilidade individual. Os caminhos de Deus são justos. Mas dizeis, por que o filho não levará o pecado de seu pai? Por que o filho não vai herdar
a maldição hereditária que é colocada na mente do povo por falta de conhecimento bíblico, né? Então vamos lá, somente na palavra do Senhor, porque aqui eu disse o meu pensamento. Mas dizeis, por que o filho não levará o pecado de seu pai? Porque o filho praticou juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade o ímpio cairá sobre ele. Isso revela, nos termos mais claros possíveis, que a salvação é inteiramente uma questão pessoal. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e praticar juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas rebeliões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. De fato, esta passagem, embora de modo velado, fala da justificação pela fé. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não quero, eu antes que abandone o seu mau caminho e viva. A pergunta deste versículo é respondida no versículo 32. O Senhor não tem prazer na morte dos ímpios. Na verdade, para cada pessoa ímpio que morre sem Deus, a terrível morte de Cristo no Calvário foi em vão. Se nós crermos numa doutrina falsa, se nós crermos numa lei falsa, nós estamos negando a obra da cruz, diz a palavra do Senhor. Olha só o que o versículo 32 diz. Vamos ler de novo aqui o 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não quero eu antes que abandone o seu mau caminho e viva. Aí o 32 diz, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Duas vezes o Espírito Santo ressalta a verdade de que o Senhor não sente prazer na morte do ímpio. A repetição não é feita por acaso. Irmãos, Sagradas Escrituras é tudo. Confiar na boca do homem é maldição. Ele pode estar sendo usado por Satanás, como ele pode ser sem conhecimento, pregando um evangelho vindo direto do coração dele. Mas as Sagradas Escrituras não mentem. Não creem em nome de Jesus que exista maldição hereditária, porque senão vocês estão negando a obra da cruz. Mas dê valor à palavra do Senhor. Aí muitos vão dizer, mas em outras passagens bíblicas diz sobre maldição hereditária. Sim, eu poderia estar lendo todas, mas é tão difícil, ó, 22 minutos e 43 segundos, muitos estarem ouvindo até agora, vendo esse vídeo até agora, que dirá eu ler todas as escrituras. Não é o meu pensar nem o meu falar, mas é as Sagradas Escrituras, através do agir do Espírito Santo, que vai trazer a revelação, vai trazer conhecimento e sabedoria à vida de cada um. Que Deus venha abençoar todos e busquem nas Sagradas Escrituras, seja ela de estudo ou não, se ler com atenção e conjugar o verbo, conjugar o português certo, entenderá tudo que o Senhor tem a dizer. Que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus, e um forte abraço.